pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit 2021. Eu sou a Jéssica Martins, sou a âncora e curadora desse evento desde a primeira edição, um evento que já é o maior evento da América Latina, online, focado aí no público de RH. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como você, profissional de RH, pode liderar dentro do seu time a implantação de OKR. A gente já vai falar sobre isso, já vamos conceituar, entender do que se trata, mas antes vamos agradecer e conhecer um pouquinho a nossa convidada. Renata, obrigada pelo seu tempo, né, por compartilhar com a gente um pouquinho desse conteúdo. Antes da gente começar, se apresenta pra gente, por favor. Bom, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Summit. Eu sou Renata Monteiro, sou Head de Professional Services aqui na Culture Rocks, a nossa área de consultoria, e eu lido diariamente com o tema de OKRs, que é um pouco que eu vou contar um pouco para vocês. Boa, para a gente contextualizar, acho que é importante a gente falar que esse tema não é um tema novo, é um tema que já, né, tem sido tratado aí ao longo, talvez, de muitos anos, mas que acabou se popularizando agora, né? Vamos contar essa história? Vamos sim, Jéssica. Então, para contextualizar um pouco o público, gestão como ciência não é uma novidade, né? Mas as OKRs em si, elas bebem muito do modelo MBO, que surgiu na década de 60, com Peter Drucker, que é um guru de gestão muito conhecido, e que ele começou a provocar as empresas americanas a olharem mais para os seus objetivos de negócio. E aí teve o pupilo dele, o George, que documentou essa metodologia chamada Managed by Objectives, o MBO. E isso foi levado também para o Japão, onde o Roshi implementou a versão japonesa do MBO. Então, na década de 60 já se praticava gestão por objetivos. E foi o Andy Grove, na Intel, já na década de 80, que pegou o MBO e começou a praticar de um jeito diferente, que ele chamava de IMBO, que é o jeito da Intel fazer o MBO. E nessa época ele começou a simplificar, e ele que usou pela primeira vez o acrônimo OKRs, né, Objective and Key Results, e ele começou a explicar a metodologia através dessa sigla, né. E o John Doerr, que trabalhou com ele na Intel, lá em 2000, no Google, 99, 2000, levou essa maneira que a Intel praticava o MBO e falou, olha, vamos documentar essa metodologia, e ele cunhou, né, de OKRs, o termo OKRs, escreveu o livro Measure What Matters, que virou a bíblia das OKRs. Isso se espalhou pelo Vale do Silício e chegou para a gente mais recentemente no Brasil com o surgimento do ecossistema de startup. Mas hoje, né, 2021, a gente vê empresas de todos os segmentos querendo implementar a metodologia e provar dos benefícios que ela tem. Mais recentemente, o quê? Uns 5 anos? 5, 6 anos por aí. E aí as primeiras startups, né, os executivos iam lá para o Vale do Silício, tinham contato e tentaram trazer para cá. Mas, de fato, a gente ainda tem poucas empresas que praticam a metodologia na sua essência e conseguem provar os benefícios. Então, vamos dizer que aqui no Brasil ela é um bebê, né? E qual que é a diferença, assim, dessa metodologia para outras, no caso da Meta? Só para a gente entender as principais diferenças e talvez os benefícios de uma e de outra. Legal. Ambas são maneiras de fazer gestão de resultado, né? Então, quando as OKRs chegam no nosso cenário brasileiro, elas dão muito de frente com a metodologia de metas individuais, tradicionais, um modelo mais falconiano. Qual que é a diferença na prática, né? Os ciclos são sempre curtos, então eles são variáveis de 1 a 6 meses. Já a meta é algo que eu planejo no início do ano e faço o fechamento no final do ano. Ela tem um caráter muito mais coletivo, então eu não crio uma OKR para medir a performance individual da Jéssica, eu crio uma OKR para endereçar a estratégia da empresa, então elas geralmente param no nível de time, né? Então eu não tenho a necessidade de descer até o indivíduo, e elas são ambiciosas, né? Por isso elas são escritas diferente. Primeiro vem o objetivo, eu traço onde eu quero chegar, e aí eu defino resultados-chave para isso. As metas, elas não têm um objetivo ligado, né? Geralmente ela é só o KPI ali, a meta em si. E uma outra característica é que elas são menos ligadas a plano de remuneração variável, né? Porque eu não crio uma OKR para medir a performance individual daquele trabalho, né, daquela pessoa, mas sim de que o time tem que fazer junto para conseguir fazer com que a empresa entregue sua estratégia. Então ela tem uma função diferente dentro do sistema de gestão. É para a empresa dar saltos realmente
Por isso ela foca em poucas coisas em ciclos curtos. Então, quais são as coisas que são diferenciais que eu tenho que entregar para que a minha empresa se aproxime de uma visão mais de médio e longo prazo que ela tem para o negócio? Para escolher entre essa metodologia e a metodologia de metas, por exemplo, tradicionais, existe uma dependência de cultura, de modelo de gestão, de tamanho do time, de propósito ou direcionamento estratégico da empresa? Assim, quando escolher uma ou quando escolher outra, não tem essa regra? Olha, Jéssica, a gente vê diversos tipos de implantação, né? Então, as minhas dicas são, para quem não tem nenhum modelo de gestão, começar com OKRs se torna muito mais fácil, né? Então, eu não tenho nada, de repente eu vou criar o meu sistema de gestão baseado nas OKRs. Mas a gente sabe que muitas empresas já têm modelos de metas ou modelo de KPIs e já faz algum tipo de gestão por resultado. Então, talvez as OKRs elas vêm para dar esse senso de time de coletivo. Então, eu indicaria a gente ter OKRs da empresa e OKRs de grandes de subtimes no máximo, né? Então, dá para ter. Às vezes, quando a empresa tem ali a meta individual, ela fica receosa de tirar isso e a empresa meio que desgovernar, né? Você não tem uma meta para a Jéssica, uma meta para a Renata, o que elas vão olhar no dia a dia delas, né? Então, talvez, tem empresas que optam por conviver com as duas metodologias. É um pouco mais difícil, porque em algum momento as pessoas podem confundir, e aí, às vezes, o OKRs fica vista como algo a mais. Então, o que a gente faz, geralmente, é manter as metas individuais, já que você talvez não está preparado para fazer essa quebra nesse momento, começa a ter OKRs mais coletivas, né, até você fazendo a transição. Mas não tem nenhuma nem outra, ambas funcionam, mas eu acho que elas endereçam coisas diferentes e as OKRs são muito mais flexíveis e adaptadas ao momento atual. Então, se eu fosse escolher para minha empresa, eu escolheria OKRs, com certeza, não é porque eu falo do tema. Eu já trabalhei com metas bastante tempo, né? Trabalhei 8 anos no modelo 3G, então de meta individual, performance individual. Mas as OKRs não têm esse caráter de avaliar o indivíduo, ela tem o caráter de levar a empresa a dar saltos e se adaptar rapidamente, por isso que os ciclos são curtos. Então, vai muito do momento da empresa, do tamanho, do segmento, e aí dá para você combinar as duas, né? É um esforço mais difícil, dá para você fazer a transição de OKR, de metas para OKRs, e se você não tem nada, eu começaria diretamente por OKRs, que eu acho que é o melhor caminho. Boa. E tem e o ciclo, né? Um ciclo de uma OKR, ela tem algumas fases, né? E você trouxe pra gente aí entender um pouquinho melhor a metodologia. Legal, eu trouxe até um slide que mostra um pouquinho disso. E esse slide tem uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? A OKR no ciclo curto, ela roda em 3 fases, que é planejar, monitorar e fazer o fechamento. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Mas o que está o gancho nesse slide? A primeira etapa é a revisão da minha estratégia ou a criação do meu planejamento estratégico. Então, não dá para você pensar num ciclo curto de OKRs sem minimamente conectá-lo com a estratégia anual da empresa. Tá? E você corre o risco de começar a planejar diretamente nas equipes, e aí as equipes vão planejar coisas que são importantes para elas, para aquele time, e não para o negócio como um todo. Então, a revisão e a criação do planejamento estratégico, ela dá esse norte de onde a empresa quer chegar, né, no horizonte de 1 ano, que, por sua vez, endereça horizontes mais distantes. Mas eu preciso, pelo menos, ter a estratégia anual da empresa, e a cada quarto eu reviso essa estratégia antes de falar para as equipes. Equipes, vamos planejar suas OKRs? Que é o step seguinte. Então, eu tenho que ter, pelo menos, essa narrativa de para onde minha empresa está indo, quais são os focos, em que segmento eu vou atuar, quais são os meus competidores, qual vai ser minha estratégia de negócio, para que eu possa, como time, me conectar ao negócio. Eu uso um exemplo muito bom, que é da pilota de avião. Vamos supor que eu sou uma pilota de avião, eu faço o trecho Rio-São Paulo todo dia, e a minha empresa, em algum determinado momento, ela perdeu market share de ponte aérea, Rio-São Paulo. E ela faz uma estratégia, bola uma estratégia toda para ela recuperar esse market share. Eu, como pilota e com os meus tripulantes, o que eu me conecto com isso? Esse é o ato de planejar minhas OKRs.
Então, poxa, se eu sou uma pilota de ponte aérea, o que é importante para o meu cliente? Provavelmente pontualidade. Então, eu vou, com o meu time, nos desafiarmos, isso é criar OKR, a sermos a equipe mais pontual da empresa. Porque isso vai fazer com que a empresa... Eu não vendo, eu não faço marketing, mas eu consigo colaborar direto ou indiretamente para a estratégia da empresa naquele ciclo. Então, esse é o ato de planejar. Só que se eu não sei que minha empresa está perdendo market share, se eu não sei que isso é importante para minha empresa, como é que eu vou planejar OKRs? Se eu fosse juntar meus tripulantes, talvez a gente ia colocar gasto de combustível, enfim, número de horas de voo, não. Qualquer outra coisa que tenha a ver com o que eu imagino e não com a estratégia Com a estratégia do negócio. Por isso que a literatura de OKRs não fala muito isso. Então, independente do modelo que você usa para fazer planejamento estratégico, tem que existir essa narrativa. Por isso que OKRs fala tanto de comunicar com a estratégia. E aí, o ato de planejar é isso. E aí entra a parte diferencial, que é onde as empresas vencem ou não, e elas vão provar ou não o benefício das OKRs, o diferencial das OKRs, que é a execução. E eu sei que planejar é legal, né? Eu pego uma folha em branco, me desafio junto com o time, é aspiracional. Mas a vida como ela é onde as coisas acontecem. Então, a etapa de monitoramento é a etapa mais longa de um ciclo. Então, um ciclo curto, ele dura, né, de 1 a 6 meses, mas convencionou-se pela metodologia 3 meses. Eu passo 2 semanas planejando e eu passo 2 meses e meio, mais ou menos, executando. O que é executar? É criar planos, executar planos, rever, reunir os times. E realmente as OKRs não vão se realizar sozinhas, né? Então elas precisam de um monitoramento constante para que eu entenda, executei meu plano, passou 15 dias, não mudou meu key result, volto, refaço o plano, ou continuo, testo mais um pouquinho para ver se o resultado vai vir. Então esse é o ato de monitorar as OKRs. E existe um fechamento, que a gente chama de debriefing, né? Eu coloco ali no slide. E, por fim, existe um rito muito importante que a gente chama de debriefing, mais conhecido como fechamento das OKRs, que é extremamente importante para dar o senso de continuidade. Então, se eu faço um ciclo curto, eu fecho esse ciclo, e aí é um misto de accountability e learning, né? Onde eu entendo o que deu certo, o que não deu certo e quais são os aprendizados. Então, eu me responsabilizo para olhar em profundidade junto com o meu time. Então, se eu sou a piloto, eu vou sentar com os tripulantes e a gente vai ver o que deu certo, o que não deu, com muita transparência, colher os aprendizados e aí a gente começa o planejamento de um novo ciclo, né? Porque muitas vezes alguma OKR que continua fazendo sentido para o meu negócio vai continuar no próximo ciclo. Então, o fechamento é muito importante para que exista esse misto de accountability com learning, né? Então, a gente acha super importante essa etapa. Muitas empresas pulam, começam a planejar de novo, mas é muito importante isso para as equipes irem aprendendo e maturando esse processo das OKRs. Eu quero te fazer uma pergunta, mas eu não quero que seja um merchan, tá? Talvez vai ser, mas eu tô curiosa, porque eu queria muito trabalhar com toda essa organização. Eu não consigo, Renata. Então, assim, qual que é uma plataforma, uma ferramenta? Dá para fazer isso no Excel? Ou é de fato o que a Culture Rocks faz? Para a gente conseguir fazer essa gestão tão organizada? O que você recomenda? Bom, essa parte do planejamento estratégico, muitas empresas já fazem, né? Então, a gente, por exemplo, roda num Docs, então super compartilhado para a empresa toda. Agora, na parte de criação das OKRs já, né, de fato, escrever a OKR e acompanhar os planos, fazer esses check-ins, esses monitoramentos, e o fechamento acontece dentro da nossa plataforma, mas eu vejo empresas que estão começando... Fazem no Excel também, fazem né? no Excel, né? Tem um Excel compartilhado. É mais difícil, né? Porque é muita informação, fazer essa gestão, mas é possível, né? Então, às vezes, a empresa não está no momento de implementar um software. Então, assim, o software ele é um viabilizador. Mas acho que esse passo a passo, a clareza do passo a passo é o mais importante, sabe? Esses ritos, seguir essa disciplina é o que vai fazer as OKRs acontecerem. E, obviamente, que no mundo hoje digital, se a gente tiver um software para ajudar, fica tudo muito mais fácil, né? Eu, por exemplo,
rodava diversos PPTs e documentos, e hoje não tem mais isso, fica tudo registrado e você não perde esse histórico, né? Boa. Bom, um ponto importante também, que eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto, é como que na prática a gente traduz a estratégia do negócio para as OKRs das áreas, né? Como que a gente consegue fazer isso? Legal, eu trouxe até um esqueminha aqui para mostrar para vocês, porque o OKRs se encaixa, né, exatamente nesse ponto entre a minha rotina e o que é o planejamento da empresa. Então, essa revisão da estratégia, por exemplo, lá na Culture Rocks, nós saímos com temas do quarter, que são temas estratégicos que a gente vai percorrer. E a gente faz uma matriz de temas e áreas. E as áreas vão assinalando onde elas se conectam com a estratégia. Obviamente que tem áreas que se conectam muito mais com o quarter. Então, empresas que têm uma OKR, né, da empresa de receita mensal recorrente, o time de vendas vai ter uma OKR de receita mensal recorrente dos novos clientes, o time de customer dos clientes atuais. Essa árvore do negócio é mais simples. Agora, tem áreas que se conectam com médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu fiz o planejamento de uma empresa onde tinha uma área de reputação. A OKR dessa área, talvez no quarter, vai ser uma etapa de um projeto, não é nenhuma OKR. Ela vai ter um esforço de ciclo curto, mas que está endereçando uma visão de médio e longo prazo da empresa. Ela mede reputação a cada 3 anos. Então, ela não vai conseguir medir agora. Mas ela sabe que em algum elemento do planejamento estratégico, seja ele na visão de um ano, na visão mais de longo prazo da empresa, seja na estratégia mais de longo prazo ou de curto prazo, eu me conecto. Então, por exemplo, eu sou uma área que não me conecto com receita mensal recorrente, então eu fico mais distante dessa árvore do negócio no quarter, mas eu estou mirando em algo mais lá na frente. Então, essa conexão, esse balanço entre o curto, o médio e o longo prazo, ele acontece, né? Porque a gente sabe que tem áreas que trabalham, o RH, por exemplo, tem muitos projetos, e aí todo mundo me pergunta, como que eu faço uma boa OKR para o RH? Porque às vezes eu nem consigo medir, né? Então, tem muita. A gente, na nossa plataforma, na nossa metodologia, a gente separa o que é esforço versus resultado. Então, tem esforços que talvez você vai estar executando agora para colher o resultado mais no médio prazo. Isso é super normal. Perfeito. Como você tem algum case, assim, se não tiver, pode ser de algum outro segmento, de alguma outra área, mas que consegue traduzir na prática como que a gente desenha isso para RH, para a gente conseguir entender ali os blocos de como seria isso descendo dentro da metodologia? Sim. Bom, primeiro, quando eu vou implementar na empresa, eu acho que o RH tem que estar junto a todo momento, porque ele é o último, mas não o menos importante. Então, na hora que ele entende qual é a estratégia do negócio, para onde o negócio está indo, é o momento daí sim ele criar as OKRs dele. Então, RH costuma ser o último, não menos importante, porque ele vai suportar tudo isso acontecer, né? Então, e é muito interessante porque eu implemento vários RHs e é tão legal quando eles incorporam, né, a metodologia e se sentem donos e donas dessa metodologia e conseguem traduzir para a sua área qual o impacto do negócio, que é muito inspirador, né? Então, a gente deixa de ser um RH que trabalha em muitas iniciativas e passa a ser aquele RH que é focado no negócio, que é o que a maioria das empresas quer ter, né? Então, ele é o último, ele vai olhar para aquele mapa, né? E provavelmente ele não vai estar conectado com qualquer da empresa de receita, faturamento, mas ele vai olhar e vai falar o que eu preciso fazer para ancorar toda essa estratégia. Então, se eu tenho uma estratégia de nova aquisição, ou de construir uma nova área, ou, enfim, de expansão, o RH tem que estar por dentro disso, porque provavelmente ele vai ter OKRs ali que endereçam aqueles pontos, né? E aí ele vai trabalhar dentro do negócio, ele vai trabalhar pro negócio, né? Lá no começo, você falou sobre que as metas individuais ali, normalmente, elas estão conectadas com remuneração variável, né? Então, eu entendi que na metodologia das OKRs não está, e
que o RH faz com essa demanda de remuneração variável, visto que as pessoas ainda usam gestão de desempenho, gestão de performance para isso? Fazendo uma aspas, eu vejo que hoje a gente está cada dia menos usando gestão de desempenho para isso, tá? Inclusive, queria deixar esse ponto aqui, e muito mais para desenvolvimento, usa ali gestão de desempenho muito mais para desenvolvimento do que para remuneração variável, mas fecha aspas. Qual que é a relação ou não relação dessas duas coisas? Olha, Jéssica, eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo. Imaginei. E quando uma cliente vem para mim, eles falam, olha, mas o meu CEO, o meu C-Level não quer, né? Quem já ouviu isso, não quer desatrelar porque acredita que meritocracia é pagar o bônus individual. Bom, primeiro, por que está sendo desatrelado, né? Porque você ter metas justas e equivalentes para 100 funcionários já é difícil, 200, e aí vai ficando cada vez pior. Então imagina eu garantir que a Jéssica fez 90% ali do bônus dela, a Renata 90%, e ambas merecem ganhar a mesma coisa. Porque gera o mesmo impacto para o negócio, né? Eu teria que ter um sistema de desdobramento e gestão de metas super né, bem feitinho, e mesmo assim... E não leia-se talvez sistema tecnologia, mas porque muito disso tem subjetividade, né? Porque quem define o peso dessas metas e as métricas individuais são pessoas, né? Como é que você vai garantir que os gestores tenham o mesmo nível de, né, enfim, de crítica com relação àquilo, né? De tamanho de desafio, de crítica. Então, primeiro que eu acho que quando você tira a meta individual, você tira uma burocracia gigante, né? Eu vejo empresas que começam a planejar as metas em novembro, terminam em março, para ter uma revisão em julho e fazer pagamento de bônus. Então, está usando a meta para performance, não está usando a meta para a empresa alcançar seus objetivos. Ponto. Claramente. Eu tenho um CEO que eu conversei esses dias que ele falou, eu tinha metas individuais e eu fiquei 2 anos, porque era tão burocrático, sem ter nada, sem ter gestão por resultado. Tinha só as metas da empresa e foram os 2 anos melhores de resultado que a gente teve. Porque ele achava que ter meta individual e a gente passava boa parte do tempo olhando no retrovisor, olhando aquilo que foi feito lá em janeiro. Imagina hoje alguma coisa que eu planejei em janeiro, né? Agora em junho já mudou o cenário. Então, uma coisa que a gente aprendeu que já era fato, mas a pandemia veio a acrescentar, é que as coisas mudam muito rápido. Então, uma meta que você está usando, um sistema de metas para medir o colaborador, vai ser muito difícil. Você vai ter que ter janelas de revisão, você vai ter que ter auditoria disso. Então, você vai gastar horas, ao invés de você estar gastando horas executando o que é importante para a empresa. Então, por isso que as OKRs, elas não vinculam. E aí elas têm uma característica muito de time, né? Como elas são ambiciosas, é difícil eu ter uma OKR ambiciosa para a Jéssica, para a Renata, para cada um de vocês que está nos ouvindo. Então, a gente tenta ir no máximo ali no layer de time e subtime, e aí as pessoas daquele time vão participar naquela OKR e vão dar aquele salto juntas, tá? É proibido ir no nível individual? Não. Se você quiser ir até o nível individual, você vai, mas isso não quer dizer que se a Jéssica não tiver OKR, ela não vai poder participar de algum programa de recompensa, algum benefício que possa vir a ter da empresa. Perfeito, Rê, para a gente finalizar, vamos dar aí algumas diretrizes para quem está nos ouvindo, né? Alguns pontos importantes que as pessoas que estão nos ouvindo precisam ficar atentas e atentos para conseguir implementar a metodologia? Vamos sim, Jéssica. Eu trouxe até um slide, né, para o pessoal anotar, porque às vezes a gente fala e parece que é tudo muito lindo, muito fácil, né? Mas na prática não é tão simples, por isso que as empresas vêm batendo muita cabeça para implementar o método. E desistindo, né? Algumas até desistindo no meio do caminho. Muitas me procuram e falam, olha, eu tentei há 2 anos atrás e agora estou tentando de novo. Então, primeiro, antes de falar das dicas de implementação, queria falar dos desafios culturais, tá? Então, tem algumas barreiras culturais, por isso que eu acredito que esse é um produto de RH, que a gente tem que ocupar esse espaço, ele é nosso, né? Ele não tem um dono, eu vejo diversas áreas tentando fazer esforços, mas ele tem que ser algo coordenado pelo RH, porque é uma mudança cultural,
né? Você viu que meta e OKR são nuances diferentes, mas que elas envolvem muito mais cultura do que método. E performance, né? Que é algo que a gente deveria, pelo menos, trabalhar o tempo inteiro dentro do RH, né? Exatamente. Então, falando um pouco de desafios culturais, a gente tem esse ponto ali entre esforço e resultado. Então, empresas que têm muito uma cultura tarefeira, talvez tenham que enfrentar essa barreira de olhar muito mais para resultado, é um olhar diferente. Então, essa é uma primeira mudança cultural. Olhar muito, às vezes eu falo assim, mas OKR, gente, o KR do OU é o resultado final. E as pessoas falam assim, tá bom, mas o resultado final é o final. Eu falei, mas é isso que a gente tem que percorrer. Obviamente que você vai fazer planos, esforços, iniciativas para esse resultado. Então, tem também essa questão de... um dia eu cheguei para uma gerente de recrutamento e seleção e falei, qual que é a sua OKR? Ela falou, triar X currículos por semana. Aí eu falei, não, por que você tem que triar? Né? A pergunta está sempre no porquê. Por que você tem que triar X currículos por semana? Ela falou, não, porque eu tenho que melhorar muito o tempo de fechamento de vaga. Eu falei, então tá bom, você tem que melhorar o teu tempo de fechamento de vaga, qual que é o PR? Triar currículo? Não, é reduzir o tempo. Triar currículo é um indicador que eu coloco ali de entrar, é um meio, né, que você monitora. Então essa diferença entre o impacto e o resultado intermediário é muito importante também nesse aspecto cultural. Tem uma questão também de coordenar, por isso que eu acho que tem que ser, mais uma vez, o RH, que é o top-down e bottom-up das OKRs. Então, os times planejam suas OKRs, mas com base na estratégia que ela geralmente é top-down. Então, eu digo, né, como se leva da empresa, olha, a gente quer chegar aqui e os times se organizam para isso. Então, parece simples, mas gera uma autonomia muito grande das equipes e principalmente da liderança. Então, coordenar isso também é uma mudança cultural, porque é fácil receber minhas metas prontas. O cascateamento de metas é muito mais simples, dá trabalho você... A semana passada eu fiz 10 workshops numa empresa de criação de OKRs, porque dá trabalho, porque estava o time todo lá, 40 pessoas juntas, pensando no que elas iam atingir. Só que também dá muito mais engajamento, né? Então, essa é uma outra mudança significativa, né? E as pessoas, elas estão mais acostumadas a receber pronto, apesar delas pedirem autonomia. Então, a gente tem que saber como fazer isso, ensinar, dar o apoio, por isso que o RH também é tão importante nesse momento. Um outro ponto interessante, Jéssica, é a gente tomar cuidado com o excesso de rigor, né, que a gente estava acostumado com as metas, mas isso não virar o caos. Então, os rituais continuam sendo importantes, não é porque é OKR que eu não vou ter ritual de monitoramento, que eu não vou ter os ritos, o rito de fechamento. Então, isso também para mim é muito papel do RH, né, de manter essa cultura, de ter esse suporte, né? E por último, as OKRs, elas são sempre ambiciosas. E aí uma mudança cultural as pessoas vão sempre ter medo de colocar coisas ambiciosas, porque elas vão ter medo das consequências. Mas também não dá para eu ser também lunática, colocar algo que é inalcançável, que os times vão se desengajar. Então também tem esse balanço de olhar e falar, olha, é ambicioso o suficiente, dá frio na barriga, mas é possível? Então isso é um outro ponto, é uma mudança cultural, porque as pessoas vão falar, não, mas isso... não vou colocar porque a gente não vai chegar, ou vou me inspirar demais e aí o time vai falar, olha, a gente nunca vai chegar lá, então vamos desistir, tá? Aí as OKRs perdem um pouco de sentido. Então eu falei um pouco de cultura, e aí trouxe um slide complementar falando um pouco mais na prática, né, como implementar a metodologia e algumas dicas. Então, primeiro, gente, vamos ocupar esse espaço em branco nas empresas. Então, para mim, liderar é ocupar espaço em branco. Esse espaço é um espaço do RH. Eu acho que todos os projetos que eu conduzi, quando tiveram um RH à frente, eles foram mais bem-sucedidos, né? Porque o RH consegue mudar na estrutura dos rituais, consegue entrar no engajamento, no treinamento dos colaboradores e colaboradoras. Não se afobar, né? E também não se intimidar. Tem muita empresa que fala, ai, não tô pronto, não é o momento, assim, né? Não é um bicho de 7 cabeças, então também não é para fazer afobado e querer ver resultado rápido, mas também não se intimidar com a metodologia, porque senão você nunca vai tomar coragem.
se preparar através de certificações. A gente tem introdução gratuita, a gente tem e-book, tem muito material na internet, então se preparar bastante. Começar com um piloto na sua área e também com alguma área de negócio. Então, dá o exemplo, começa com o piloto, porque com o piloto você vai entender, cria as OKRs do seu time, do RH, mostre para a equipe quais são as vantagens e as desvantagens de ter o método, né, as dificuldades, barreiras. Então, comece com esse piloto. E aí, OKR, mais do que planejar, a diferença está na execução. Então, rode um pilotinho, mas execute, né? Porque senão a gente fica patinando, é o famoso voo de galinha. Eu planejo, nunca saio do lugar. Formar champions na metodologia, isso é uma coisa super importante nas empresas que eu entro, porque esses champions, isso vira até um benefício, a gente faz até um processinho seletivo, né? As pessoas, elas aplicam para serem champions e elas se formam champions e OKRs, elas vão ajudar a disseminar isso. Então, para também não ficar um projeto só nosso, ele é um projeto da empresa, das equipes. E aí tem uma diferença do hardware e do software. E para mim, OKRs, o RH entra nesses dois aspectos. O hardware entrando com a metodologia, todo esse arcabouço, né, de como viabilizar isso na empresa. E o software são esses diálogos e essa troca que vai acontecer dentro das equipes. Então, o RH ele consegue ajudar nesses dois pontos. Dar essa estrutura de um software, de falar como vai ser os rituais, de dar toda essa orientação e estar acompanhando o que vai acontecendo nas equipes, né? Como as pessoas estão absorvendo. Falar de resultado é um tema difícil, né? As pessoas têm medo de exposição, então o RH também está ali para dar esse ambiente, esse conforto de transparência, de accountability, mais com aprendizado. Então a gente entra muito aí. Crie desafios ao longo da implementação, então metinhas, né, OKRs para sua implementação. Por último, executar é um papel da liderança. Eu gosto muito do livro do Rancharan, que chama Execução, onde ele fala desse papel super importante do líder e da líder dar o exemplo, de executar, né, também é um papel do líder e da líder estar junto e executar esse processo das OKRs. Então, RH sozinhos, né, não adianta, a gente pode ser, sim, o âncora do processo, pode capitanear isso na empresa, mas as lideranças têm que vir junto. Renata, perfeito, muito obrigada pelo seu conteúdo, aprendi muito, estou muito curiosa, inclusive, para conhecer a plataforma de vocês, quero entender tudo isso na prática, depois eu conto para vocês, tá, se funciona mesmo, se não funciona, mas muito obrigada pela sua participação, quem quiser continuar esse papo com você, te encontra como no LinkedIn? Bom, super obrigada a você, Jéssica, pelo convite, obrigada a vocês que estão nos ouvindo, quem quiser me encontrar no LinkedIn é Renata Monteiro, as meninas vão enviar aqui no chat, e vamos juntos nessa, acho que vamos preencher essa lacuna, que essa lacuna é nossa. Perfeito, Rê, obrigada. Pessoal, obrigada e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.